Olá, toda a audiência ligada no Lance. Hoje nós estamos aqui com uma entrevista muito especial. Thaissan Passos, treinadora de futebol feminino, especialista, uma jogadora, já foi jogadora, mas também hoje está na comissão técnica. Thaissan, um prazer imenso te receber aqui no Lance. E você que foi uma colecionadora de jornal Lance também na época do impresso. Enfim, te parabenizar pela tua carreira e agradecer por topar essa entrevista. Imagina, Gi, eu que me sinto privilegiada de estar aqui falando sobre futebol feminino num jornal que eu sempre acompanhei, né, que faz parte da vida do carioca, né, a gente queria saber sobre futebol, comprava o jornal Lance, e mais do que isso, é importante pra caramba tendo essa oportunidade de falar sobre futebol de mulheres. Perfeito, Thaissan. Exatamente, a gente tem uma editoria hoje dentro do Lance para falar de futebol de mulheres, futebol feminino. Então, o Lance ele tem capitaneado também nesse novo momento da imprensa brasileira de maior atenção ao futebol feminino. Também por isso, hoje nós vamos falar bastante de futebol feminino. Mas eu queria começar com você se apresentando, falando um pouco, principalmente do teu momento de transição dos gramados, das quadras para as comissões técnicas. Bom, na verdade, eu sou uma apaixonada pelo futebol, falo sobre isso, eu tenho o privilégio de ter tido um apoio familiar, assim, não era um tabu na minha família, pelo menos na minha família emprestada sobre futebol. Eram 5 primos que jogavam futebol, gostavam muito de brincar na rua, e a consequência disso era eu brincar com os meus primos, né? É a família da minha madrinha ali, tricolor, doente. E aí a minha avó emprestada, que era a madrasta da minha madrinha, sempre foi pro Maracanã, levava todo mundo pro Maracanã. Gostava, a gente via naquele tempo, cara, TV fechada era raridade, ela tinha na casa dela, então eu ia pra casa dela e a gente via Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Campeonato... Então nunca foi dentro da minha casa, da minha família, um tabu eu jogar futebol. O problema foi quando eu fui entendendo o que a rua trazia, né? Então eu comecei a jogar futebol com os meus primos, brincando no terraço da casa da minha avó. Depois meu quase padrinho lá, o esposo da minha madrinha, ia pra rua, fazia torneios, sabe, de golzinho. E eu brincava na rua e a situação foi ficando muito séria. Eu fui gostando muito de futebol. E eu comecei a ver em alguns momentos na TV aqueles jogos do São Paulo, jogando com a Cici, o Vasco da Gama com a Pretinha, né? Com a Leda Maria, na época que o Vasco teve aquele boom no Eurico Miranda nos anos 2000 ali, que o Vasco ganhou Libertadores e tal. Isso ficou uma coisa muito inerente no Rio de Janeiro, né? E aí o Rio de Janeiro jogava futebol de praia, jogava futsal. Era uma temporada que você jogava, todo mundo jogava campo, todo mundo jogava futsal, todo mundo jogava campeonato carioca de beach soccer, né? Então eu tive a oportunidade de permear por todos os pisos. Eu nunca fui uma craque, nunca fui, sempre fui muito esforçada, mas eu tive a oportunidade de jogar com jogadoras de um nível altíssimo em todos os pisos, tanto no beach soccer ali comentando, pô, eu joguei com a Nathalie, goleira da seleção, joguei com a Jasna, meninas que até hoje, a Dani, depois foi minha atleta no Fluminense, que pô, são meninas de nível de seleção brasileira, né, que hoje o beach soccer vem conseguindo fazer um caminho muito legal. Na época que eu comecei a jogar futsal, eu peguei o encerramento de algumas craques ali, Tânia Maranhão, Leda Maria, Fanta. Eu joguei no América Futsal com 15 para 16 anos no encerramento dessas mulheres, né? E o futebol de campo que eu joguei no América, joguei no CEP Caxias também, que é o único campeão da Copa do Brasil do Rio de Janeiro, né? Então, foi uma oportunidade muito grande e aí eu tenho certeza que Deus estava me preparando para contribuir com o futebol de uma outra maneira, né? Mas sou muito feliz de ter entendido como funciona o dentro para me preparar para viver o fora de campo. Que legal, Thaissan. E você fala do futebol de mulheres e a gente hoje, claro que tem uma predominância do futebol paulista, um domínio, até pensando em títulos, pensando também em competitividade, nível competitivo do estadual, mas o Rio ele é muito pioneiro, se a gente for olhar para a história do futebol de mulheres. Nós tivemos uma proibição de muitas décadas, né? Então, desde 41 a 83, se eu não estou enganada, e o Radar veio ali em Niterói quebrando nessas barreiras, conseguindo colocar mulheres em campo. O próprio Maracanã recebia jogos de prévia de mulheres, então
Preliminar, né? Exatamente, preliminares. Então, tem uma história do futebol de mulheres que está muito vinculada ao Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê esse Rio de Janeiro de 2025, antes da gente entrar, claro, em questões da sua carreira, em relação ao futebol de mulheres. A gente sabe que o Rio ele ainda é muito forte na base. Temos, por exemplo, o Fluminense atual campeão da Copinha Feminina, mas quando a gente olha para o profissional, ainda tem alguns gargalos, algumas questões que poderiam estar melhores do que estão. Acho que quando a gente fala de futebol feminino do Rio de Janeiro, a gente vai falar do Estado, né? De tudo que acontece com o nosso Estado há tanto tempo. Eu tento bater nessa tecla porque a minha formação enquanto atleta, ela aconteceu no Rio de Janeiro, que sempre foi celeiro de seleção brasileira e sempre será. Então, quando você trouxe ali, trazendo um pouco o contexto, Fluminense campeão da Copinha, né? O atual campeão, o Botafogo campeão brasileiro sub-20, né? Flamengo também fazendo final no sub-17, Flamengo campeão da primeira edição da Copinha. Então, é a gente conseguir ter uma consciência de tudo o que vem acontecendo e que isso não é só com o futebol feminino, é com o Estado. Porque a gente não tem hoje grandes representantes na Liga de Handebol, a gente teve uma época de handebol no Rio de Janeiro com Mauá, com a Zezé, com N mulheres aí. Então, o que está acontecendo com o nosso Estado? É importante a gente bater nessa tecla, mas aí, como a gente está falando de futebol de mulheres, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu não tenho dúvida do que o que eu sou, enquanto treinadora, enquanto mulher, tem a ver com o Rio de Janeiro que eu vi como celeiro. Você trouxe ali o radar, o Rio de Janeiro, ele é um celeiro em todos os pisos, né? Então, ele foi polo de seleção brasileira de futsal, ele foi polo de seleção brasileira de beach soccer. O futebol feminino começa aqui, né? A gente tem o radar aí como início, assim como a gente tem o SAAD em São Paulo, né? Então, a gente precisa dizer que esses clubes, eles vieram de iniciativas pessoais e privadas, de treinadores, de pessoas que tinham um amor pela modalidade, que começou naquele futebol tem um grupo de meninas aqui, vamos organizar, né? Então, teve o Bangu, teve outros tantos clubes, né? Existiam ligas paralelas no Rio de Janeiro muito fortes. Então, tinha a Liga de Nova Iguaçu. A Marta jogou a Liga de Nova Iguaçu. Tinha a Liga de Futsal. Então, se você perguntar para grandes jogadoras, inclusive, trazer um contexto de jogadora naturalizada por outras seleções. A Carol Carioca, naturalizada pela seleção de Guiné Equatorial. O quanto que a gente é rico de importação de atletas, de treinadores também que saíram daqui. Jorge Barcelos foi um treinador que saiu daqui, pioneiro de seleção brasileira. Alexandre Matias, professor Marcos Gaspar, foram treinadores que saíram daqui e foram chamados para outros países, para trabalhar nos Estados Unidos, para trabalhar em Portugal, para trabalhar em ligas americanas universitárias. Então, será que a gente parou de fazer ou a gente parou de organizar? E esses 3 meses que eu comentei com você, que eu estou de volta ao cenário do Rio de Janeiro, eu vejo que, pelo menos, a gente entendeu que a gente ficou para trás. E aí a gente está aqui, ó, galgando e buscando iniciativas para que a gente volte a ter o futebol feminino de uma maneira organizada. Porque o que eu vejo, dentro do contexto, trazendo um pouco de São Paulo, que eu fiquei 2 anos, é sobre a valorização. É sobre já existir premiação, então os clubes se sentem motivados de continuar jogando para conseguir levar um recurso para o futebol feminino. Depois você não classifica para o Paulista, tem a Taça São Paulo ali, né? Que também, o Red Bull foi campeão agora, e é importante o futebol feminino colocar troféu dentro do clube. Porque senão, por que você vai investir? Então, a gente precisa entender o que São Paulo fez para que... Não é copiar, porque existem características diferentes. Você pode ter uma ideia perfeita em São Paulo que talvez não vá acontecer aqui. Você pode ter uma ideia perfeita aqui que talvez não vá acontecer no Nordeste, porque é cultural, o futebol é diferente. Aqui no Rio de Janeiro é um futebol mais livre, é um futebol da rua, é um futebol da praia. Em São Paulo é um futebol mais organizado, que acontece nos clubes, né? Que acontece dentro das arenas. Então, são características diferentes de pessoas que consomem o futebol. Então, a gente precisa, de uma maneira mais organizada, buscar recursos para que a federação entenda que precisa ter um departamento de futebol feminino, que as pessoas precisam, nesse momento, se sentir representadas com organização e profissionalismo. Hoje, o Lance tem um grupo de mulheres que vem falando sobre o futebol feminino. E a maior oportunidade que tem disso acontecer é a Copa do Mundo, né? Então, a gente teve um PAN
em 2007, que a gente achou realmente que seria o boom, com o Maracanã lotado, com o Engenhão lotado, com a gente ganhando dos Estados Unidos dentro de casa, e que realmente a gente não soube aproveitar. Mas agora a gente está falando da maior Copa do Mundo que existiu de futebol feminino, a primeira da América, e que a gente consiga trazer de volta essa identidade. Porque o material humano a gente tem, e aí a prova disso é, apesar de tudo isso, o Rio de Janeiro ser o segundo no ranking da CBF. Né? Então a gente está falando de tanta coisa que ficou para trás e mesmo assim a gente consegue ser segundo lugar no ranking da CBF e contribuir com o crescimento de outros estados. A gente tem a Carol Nogueira, que é do Rio de Janeiro. A gente tem no Corinthians, a gente tem a Milena Carioca lá na Ferroviária. A gente tem N atletas que saíram do Rio de Janeiro muito cedo e a gente tem as gêmeas Duda e Luísa Calazans no São Paulo. Então, o que acontece que a gente precisa continuar tirando as meninas muito cedo daqui para estar jogando e fortalecendo os outros lugares e a gente não consegue ter um produto futebol feminino forte para que essas meninas possam realmente contribuir com o nosso estado. Perfeito, Thaís. É muito bom te ouvir, sabe? Porque eu acho que a gente tem uma geração de profissionais, e aí eu vou citar a Jéssica de Lima, que eu entrevistei recentemente, você também, já falei com a Rosana Augusto, uma geração muito capacitada e para além da vivência que tiveram como jogadoras, foram atrás de estudos, de ciência, de entender performance, análise de desempenho, toda a complexidade que é uma modalidade como o futebol feminino e mais, eu digo mais, profissionais voltadas e dedicadas ao futebol feminino que tem diferenças em relação ao masculino. Queria entrar um pouquinho agora sobre a tua carreira, porque tu falou muito sobre esse celeiro, sobre ter muito recurso humano, e o Rio de Janeiro, né, ele tem também iniciativas sociais, de projetos sociais, que formaram muitas jogadoras. Então, para citar aqui a Tarciane, né, que você conhece bem, então eu queria que você falasse do Daminhas da Bola, contasse um pouquinho da tua história com o projeto e como foi ter essa possibilidade também, para além de ser uma treinadora profissional, que você é hoje, do profissional, mas também uma treinadora de formação, né, de formação de atletas tanto no Daminhas como no Corinthians, enfim, pelas equipes que você passou. Na verdade, o início de tudo é o Daminhas, assim, eu falo que o maior troféu da minha vida é o Daminhas. A intenção nunca foi que o Daminhas, e nunca será, isso deixa muito claro, o Daminhas não é um clube de futebol, não é. Ele é uma plataforma de oportunidade de desenvolvimento social, educacional, psicológico, que utiliza o futebol como ferramenta para uma valorização de espaço da mulher na sociedade. Ele não é um clube, as meninas não... a gente utiliza o futebol, isso é muito importante, porque a parte competitiva, ela é importante para o ser humano. Então, se você fala assim, Thaísan, você sabia que a Tarciane iria chegar? Sabia. Não tinha dúvida. Existem algumas jogadoras que é só a gente não fazer besteira. Tarciane, a Luane, a Giovana Vascaman, a Kailane, são meninas que você... É só você olha e você fala, cara, Papai do Céu bateu ali e falou, é você. Entende? Então, assim, trazendo um pouco da história, não existe a Thaísan treinadora sem o Daminhas da Bola. Porque ali é um acolhimento da Thaísan que quando sai daquele futebol dentro de casa, de brincadeira, da avó tá levando pro Maracanã para assistir jogo de trem, é aquela menina que aos 14 anos vai pra rua e é marginalizada. Entende? É aquela menina que vai pra rua, que ganha uma bolsa de estudos no Colégio Percepção e a comunidade em volta te marginaliza porque você escolheu jogar futebol. Fala pra sua mãe que você não vai ser nada. Por que que você escolheu jogar futebol? Por que que você tem que sair de casa às 5 horas da manhã para estudar numa escola com bolsa de estudos? Se tem outros colégios que você poderia, mas eu queria aquela escola. Porque aquela escola estudou a Kelly, estudou a Raquel, estudou a Marta, estudou a Diane do Palmeiras, sabe? Estudou a Rayane Machado. Então, é uma geração que veio depois de mim, mas eu queria aquela escola. Porque aquela escola me mostrou o mundo para eu entender o que eram os jogos estudantis, o que era intercolegial. Foi a primeira escola, foi a primeira vez que eu tive uma viagem nacional e internacional. Então, a mesma escola que me mostrou um caminho de eu falar, é isso aqui que eu quero para minha vida, também a escola, em outros momentos, que não entende por que eu era a única menina que queria jogar futebol. Então, na minha escola, antes, eu era marginalizada. Não, você tem que jogar queimado, você tem que jogar vôlei. E eu tive um professor de educação física que brigou com a escola toda, que faleceu, o professor Fernando, e falou, não, ela vai jogar. Sabe? Então, o Daminhas da Bola, ele é o resultado desse professor.
Ele é o resultado de uma Taysan que, infelizmente, a família não me viu jogar. Porque minha mãe precisava trabalhar, eu sou filha do meu pai, eu deixo isso muito claro, porque eu não tenho vergonha da minha história, e essa história pode chegar em muitas meninas. Eu vim de um lar totalmente violento, eu vim de um pai dependente químico, e que o futebol me salvou. O futebol foi a ferramenta que me fez ser uma mulher com licenças da CBF, com licença da UEFA, especialista FIFA, com faculdade de educação física, com ensino superior, com 3 pós-graduações, que conhece muitos países. Então, eu faço muita questão de contar a minha história, principalmente no Rio de Janeiro, porque o futebol feminino do Rio de Janeiro ele vem da comunidade. Então, a gente está falando de uma Taysan, mas a gente também está falando de N atletas que saíram da comunidade, né? E que hoje estão aí brilhando, e quantas não ficaram para trás. Então, o Daminhas, ele é o resultado de alguém que teve a oportunidade de lutar e abrir um espaço para que as meninas se sintam acolhidas e não marginalizadas. O maior orgulho da minha vida é ver uns pais com a camisa rosa do Daminhas com o nome da filha atrás, sabe? É a gente fazer final de campeonato carioca com menina de 9 anos e ano que vem o Daminhas começa com a partir de 7 anos de idade, sabe? E a gente tem desde menina da Barra da Tijuca, a Volta Redonda, a Cidade de Deus treinando. Então, o meu maior papel foi o acolhimento, sabe? O acolhimento meu enquanto uma sonhadora que imaginava muito chegar a esse momento de profissionalismo que eu queria muito, mas a gente realmente não imagina que vai melhorar, que vai ser mais próspero. Mas a gente vai passando por pessoas e os educadores que passaram pela minha vida contribuíram para a Taysan que eu sou. Então, antes de uma treinadora de futebol, eu sou educadora, eu sou professora. E é isso que eu não vou deixar nunca sair da minha essência. Porque você continua contribuindo e educando pessoas, independente da faixa etária. Perfeito, é até emocionante te ouvir, assim, porque você é uma pessoa que sente muito isso, né, da base ao topo. Então, de meninas de 7 anos lá do Daminhas até jogadoras do Grêmio, como você esteve recentemente. Queria que você falasse um pouquinho da passagem pelo Corinthians. Corinthians, que é uma referência em futebol feminino, atual campeão da Libertadores, atual campeão também do Brasileirão Feminino, enfim, uma equipe referência até pela organização do departamento, da forma como as coisas funcionam. Então, comenta um pouquinho a tua passagem pelo Corinthians. Eu costumo dizer que a minha vida Taysan treinadora, ela acontece antes do Corinthians, depois do Corinthians, né? O Arthur Elias, todo mundo sabe que o Arthur Elias e a Emily Lima são as minhas grandes referências enquanto profissionais. A Emily, por ter sido a primeira mulher a caminhar, sempre foi muito acessível às pessoas que estão começando, sabe? Primeira mulher que botou a cara, que brigou, que, sabe, que realmente iniciou desde o São José até todo o caminho dela de seleção brasileira e outras seleções pelo mundo, que não é fácil. E o Arthur, a gente tem uma trajetória um pouco parecida, né? Porque ele começa ali no Centro Olímpico, assim como eu comecei no Daminhas. Então, são realmente profissionais que eu me inspiro e que sempre foram muito acolhedores e acessíveis comigo. Então, assim, começa numa história da Taysan Daminhas da Bola, com um futebol sonhador, um futebol inclusivo, né, que logo tem esse resultado aí com a ida da Tarciane para a seleção brasileira, ainda como Daminhas, sem nunca ter jogado futebol de campo. A CBF convida o Daminhas para participar em 2017 na Granja Comari, da primeira Liga do Desenvolvimento. Então é o Daminhas, e tinha também o time da Camila Orlando começando, se eu não me engano, era CAF o nome do projeto dela. Thiago Viana nas categorias iniciais do São Paulo, né? Então a gente meio que começou todo mundo ali junto ali, né? Todo mundo meio que se conhecendo, essa nova geração de treinadores. E aí tem a grande oportunidade do Fluminense com a Amanda Stork, né? Eu fui atleta do Fluminense, tanto no campo quanto no futsal. E aí o Fluminense começa a procurar um projeto para parceria por conta da obrigatoriedade. Então o meu início ali de profissionalismo, de entender que eu precisava transformar a minha cabeça do aquele futebol social. Eu fui treinadora de Taça das Favelas, né? Eu fiz final de Taça das Favelas. Então, eu passei por todas as categorias de futebol feminino. Até quando o Fluminense me convida e aí a Amanda fala, não, a gente pode botar a base, mas eu preciso de uma equipe profissional. E aí eu começo a fazer, a gente é vice-campeão carioca no primeiro ano, né? E aí no segundo, terceiro ano, a gente é campeão brasileiro ali,
em 2020 ali fazendo a final do Beira-Rio, e no ano seguinte, né, que é meu último ano no Fluminense, eu já falo, cara, eu preciso desligar aqui a base e começar a pensar a minha trajetória na equipe profissional. Então, quando a gente é campeão carioca e campeão brasileiro, sub-18, a Taysan sente muito acabou, o meu caminho era até aqui, fechei com um título, entregando uma geração maravilhosa para o futebol feminino. Então, a Ravena, a goleira do Palmeiras, era nossa, a Tarciane, a Núbia, a Luane, a Luísa Travassos, a Lara Dantas, as gêmeas Duda e Luísa Calazans, a Sabrina, né? Então, era uma geração... Um detalhe, a Luísa Travassos é minha amiga, então mandar um abraço para ela. Ela tá nos Estados Unidos agora, seguiu a carreira universitária aí, né? A Luísa foi minha capitã, né? A Luísa é diferente demais. Ela é diferente demais. Um abraço para ela que vai assistir a entrevista, com certeza. Um beijão para você. A Luísa tá recuperando de uma lesão, né? Tá de volta aí daqui a pouco, já é uma segunda lesão aí, mas ela tem a Valéria. Beijão para você, uma mãe maravilhosa também, que contribui pra caramba com a Luísa. E com tudo, né? A Luísa tem um projeto chamado Uma Bola Causa, né? Junto com a Rafa Saad e a Luana Guzmão, e que são meninas também, né? A Rafa tá fazendo medicina, mas foi uma menina que jogou futebol. A Luana tá nos Estados Unidos agora também, teve na Ferroviária, no Flamengo. Foram meninas que passaram todas por aquela geração ali do Fluminense, né? Então, e aí eu sou campeã brasileira ali, né? Eu não, Fluminense, né? A equipe toda. E aí no ano seguinte, eu fico só na coordenação e caio de cabeça ali, realmente na equipe profissional do Fluminense, né? E aí depois, eu tô na Granja Comari fazendo a licença A, o Arthur Elias estava na licença Pro, na turma dele tinha a Ana Lúcia Gonçalves, Fernando Diniz, que é um cara que me inspira muito. O Fernando Diniz tinha acabado de sair do Fluminense, a gente tinha uma conversa ali nossa de treinadores, né? E aí o Arthur me convida para tomar um café. Nesse ano eu perdi o acesso pro Real Ariquemes, não sei se você lembra, a gente tomou um gol de cabeça. Era o jogo do acesso. A gente tomou um gol de cabeça porque foi o único gol de bola parada que a gente tomou. A Tarciane vai pro Corinthians, a Érica se machuca e ele tem que contratar. A Tarciane não tinha tempo, precisava ir, e aí a gente não sobe, né? Aquilo mexeu muito comigo. Foi um ano que a gente tinha no Fluminense, cara, a Letícia, que foi reconhecida agora junto com a Amanda Gutierrez, a melhor atacante ali do campeonato brasileiro. A Nicole, goleira do Corinthians, era também nossa jogadora. Então, assim, a gente tinha ali um elenco muito forte para buscar o acesso, mas futebol não é justo, não é sobre isso. Foi um ano pós-pandemia. Lá no Real Ariquemes estava rolando jogo de aposta. Foi, assim, uma situação que não era para ser. E tá tudo bem. Depois de muita terapia, a gente entende isso, né? Talvez foi uma geração que a gente precisava entregar pro mercado. E aí o Arthur pergunta para mim que água é essa de Xerém, que tá formando essas atletas todas, né? E aí, depois de uns dias, a Cris Gambaré entra em contato dizendo que ia ter o primeiro Campeonato Paulista Sub-20, né? E que eles estavam me convidando para poder ser treinadora da categoria Sub-20 e contribuir com a estruturação da base. Então, assim, nesse mesmo ano, a gente monta a equipe Sub-14 para o primeiro festival da Federação Paulista. A gente foi vice-campeão, perdeu a final para a Ferroviária, mas foi a geração que foi campeã brasileira Sub-17 agora, com a PP, né? Na época com a Júlia Rosado, com a Gisep, que agora está no São Paulo, a Ana Morgante. Então foi essa geração que a gente contribuiu lá atrás, que 2, 3 anos depois é uma geração, a Dulce, né, que tem a gêmea, a Maria Clara, que agora estão aí nessa geração vitoriosa, seguindo aí o caminho ali muito bem com a Julinha, né, uma grande treinadora de formação também. E aí a minha chave gira, né, porque aí você vai trabalhar com o Arthur Elias naquele momento em que ele coloca pra jogar com 3 zagueiras, joga num 3-4-3, e aí uma pergunta que ele faz pra mim mexe muito comigo, assim, o que você quer do futebol feminino? O que você quer ser? E aí ele também chega uma outra coisa, eu sempre falo isso em todas as entrevistas, ele deve falar, caraca, não esquece isso, que ele falou pra mim assim, então você precisa melhorar o seu jogo. Porque era um jogo no Rio de Janeiro, você joga só os clássicos, né? E aí você vai pra São Paulo, todos os jogos são completamente difíceis, né? E aí o Arthur me dá a oportunidade de conviver no dia a dia com ele. E quando você convive num ambiente vitorioso e profissional como ele já era estruturado no Corinthians, você aprende por osmose, cara. Então, assim, eu queria estar naquele dia a dia,
né? Então, você imagina que a gente vai ganhando a confiança e quando ele vai para Libertadores, eu e a Raíssa Jacob, que é a preparadora física da Sub-17 agora, a Lisandra, que é a treinadora do Sub-15, a gente contribui com as meninas que ficaram, que não foram para Libertadores. Aí eu te digo quem não foi para Libertadores. A Tainá, goleira do Palmeiras, não foi nesse ano, né? A Marisa, a Liana Salazar, que hoje voltou para a Colômbia. Então, imagina o quanto que eu aprendi nesse vestiário que você vê tudo que está acontecendo, que o cara tem as melhores, entende? Como é que você faz uma gestão para que todo mundo fique ali e realmente entenda seu espaço e sua importância? Então, foram 2 anos de treinamento, de acompanhar vestiário, de contribuir com as categorias iniciais. Hoje o Corinthians tem muita gente desenvolvendo ali, mas foi um trabalho de formiguinha de 4 pessoas, em que ele, a comissão dele e a Cris Gambaré me deu essa missão e que a gente conseguiu realmente contribuir e deixar um legado, né? Eu acho que o mais importante é isso. A Taissan, que participou da formação do Fluminense lá atrás, deixou um legado de um título na base, que na verdade foi o que eu falei para a Amanda Storr, que meu projeto é de base, e a gente deixa esse legado, um título, uma contribuição de N atletas para a seleção brasileira, e aí, um tempo depois, consegue o acesso com o professor Túlio Hoffmann, né? Então, assim, no Corinthians também, a minha contribuição era ali, eu tinha um tempo no Corinthians, eu queria entrar no mercado em São Paulo, e graças a Deus, ali na Copinha, eu já estava em contato com o Grêmio, inclusive com o Grêmio, entrando em contato com a Cris Gambaré e tal, para saber, né, sobre se ela achava que eu tinha esse termômetro de estar na base, no profissional, porque todo mundo sabia da minha história de formação. Perfeito. E aí, para a gente entrar nessa questão do Grêmio, da tua experiência como treinador profissional, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa passagem. Você já revelou que os contatos começaram ali na Copinha, né? Que já tinha esse flash seu com o Grêmio, mas esse aceite, quando você falou, não, a Taissan vai ser uma treinadora de um time profissional, de uma equipe principal, a gente sabe que muda muito a demanda, mas você já tinha tido essas experiências aí, esse intercâmbio com o Arthur Elias. Então, conta um pouquinho pra gente como foi no Grêmio. Na verdade, eu fui treinadora de A2 durante 3 temporadas, né? Isso é uma coisa que eu falo que, assim, existe uma girada de chave de você chegar numa Série A1 e do nível de São Paulo, mas, assim, a gente brigou com o Red Bull da Camila, né? Pra poder subir Foi uma A2 muito difícil. Durante muito tempo foram A2 com regulamento diferente, né? No ano retrasado, você subiu gente pra A1 com 2 vitórias e não sei quantos empates e uma derrota. Eu já fiquei fora de acesso da uma derrota. Entende? Então depende de muita coisa. Jogar A2 é uma coisa que A2 é a estratégia. A2 você vai aprendendo a fazer o jogo. A1 é investimento. A1 você precisa ter um time bom e organizado e uma estrutura para você poder brigar. Eu sabia que já existiam outros clubes da A2, assim. Eu estava negociando com um outro clube. Ali na Copinha, todo mundo já sabia que eu tinha encerrado esse sentimento de ser treinadora da base, né? Eu queria voltar para uma equipe profissional. Estava conversando com uma equipe da A2, mas o Grêmio chegou, né, com um nome muito forte. A gente sabe que o Grêmio revelou inúmeras atletas e vem revelando, com uma diretoria de mulheres que tinha contribuído com o desenvolvimento da modalidade, né? Mulheres que eu sempre digo que a gente precisa ter um futebol feminino equilibrado, que nas nossas mesas de conversa sempre seja falar sobre futebol e não sobre gênero, mas eu também acho que a gente precisa se apoiar enquanto mulher, né? E aí chega esse convite vindo da Karina Balestra e da Patrícia Guzmão, né, que são pessoas que estavam desenvolvendo ali o projeto, a renovação do projeto, e mexeu comigo, né? Conversei ali com a Cris, conversei com algumas pessoas da comissão do Arthur, porque o Arthur já tinha ido para a seleção, então ali conversei por cima com algumas pessoas, e aí eu entendi que naquele momento era importante ir para o Grêmio, apesar de um desafio muito grande de ter sido só a Taissan, né? Era só a treinadora. Isso é uma coisa que... Não tinha comissão, então. Não tinha comissão técnica, eles já tinham uma comissão fechada. Mas eu aceitei o desafio. Era uma oportunidade de estar na primeira divisão. Graças a Deus, eu vivi intensamente
eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo que eu faço. Tudo que eu faço de coração, eu faço com verdade, eu faço com entrega. E eu vivi intensamente o Grêmio, o Rio Grande do Sul, as cores do Grêmio. Eu sou muito grata, porque a gente fez a melhor campanha da história até agora, e números estão aí para serem quebrados, né? Uma 6ª posição, um campeonato gaúcho depois de uma hegemonia muito grande do Inter, né? E a competição da Ladies Cup, que era mais uma competição para poder abrilhantar. E, assim, cara, a 6ª posição do Campeonato Brasileiro, né? Que nunca tinha acontecido no Grêmio. A gente conseguiu colocar atletas que quase ninguém conhecia, como a Beatriz, né? Que foi uma atleta que eu peguei lá do Ceará, tinha sido uma atleta minha no Fluminense, e a diretoria comprou a ideia, e hoje é uma atleta super importante ali pro cenário. A adaptação da Dani Barão, que era uma jogadora de ponta que eu botei para jogar na lateral, tinha toda a característica, e a utilização da base, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então a gente conseguiu estabilizar ali o retorno da Júlia Martins, a Gisele também, foram jogadoras, eu sempre gostei de aproveitar, de ter um time a 3 ali para poder estar treinando, botando as meninas para correr, de meninas da base. E a profissionalização de muitas delas, né, que estavam na base e ainda não tinham um contrato profissional. Além disso, a gente, que eu falo que talvez seja um dos meus com a maior contribuição com o futebol feminino e com o Grêmio, é a gente conseguir prontamente, com um trabalho multidisciplinar, conseguir entregar a Lorena pronta para a Olimpíada, que foi o meu maior desafio. Cheguei no Grêmio, eu vi uma Lorena desmotivada, uma Lorena que talvez não estava entendendo que com tudo que estava acontecendo ela precisava voltar, e aí teve a lesão da Lelê, e a gente faz aí uma reunião com a seleção e com ela, e a gente briga contra o tempo para esse retorno da Lorena. Então eu digo que foi uma grande abertura de caminho, com todo o cenário que eu tive que viver no Grêmio, e graças a Deus foi muito importante para mim, e talvez tenha sido o melhor ano assim da minha carreira até agora. E você falou sobre a Lorena, que é uma jogadora muito especial, importantíssima para a prata olímpica no ano passado, titular da seleção, apesar de toda a concorrência, que nós temos uma geração de excelentes goleiras. Você citou a Lelê, tem a Cláudia do Fluminense também, outros nomes. Camila, que foi campeã, acabou de ganhar, do Cruzeiro, né? Exatamente. Carlinha do São Paulo, enfim, se a gente bom, for... né? Porque antigamente a gente sabia já quem que ia jogar. Assim, a gente tem uma geração muito boa, e a gente tem uma geração de goleiras da Sub-20, Sub-17, assim, fenomenais, né, cara? Perfeito. E até usando um pouquinho esse gancho que você tá falando de jogadoras, né, que você treinou, que você contribuiu, até a nível de curiosidade, a Giovaninha já era aproveitada no Grêmio no seu período? Não? Como foi? Giovaninha, sim. Giovaninha é titular. A Giovaninha, ela chega no ano de 2023, eu acho, no Grêmio, com o Cello. Ela não pôde jogar muitos jogos por conta da janela de mercado que ela tinha vindo, acho que era do Levante. E aí ela não pôde jogar, mas eu conheço a Giovaninha há muito tempo. Conheço a Giovaninha da época do São Paulo, que ela jogava naquele Sub-17, Sub-20 ali com o Thiago Viana. Então, assim, a Giovaninha sempre foi uma jogadora que eu acompanhei. Tinha feito um bom Mundial Sub-20 ali com o Jonas. Então, ela tinha todas as características para jogar na minha equipe. Na estreia do Brasileiro de 2024, a gente estava com as laterais esquerda machucada. E a Giovaninha, ela é ambidestra, né? A Giovaninha jogou de lateral esquerda contra o Corinthians, cara. A minha estreia foi contra o Corinthians. E a gente fez um grande jogo. Um jogo muito competitivo. E foi quando eu coloco a Dani Barão na lateral direita, que ela era ponta. E a Giovaninha jogou de lateral esquerda alguns jogos ali. Até o retorno da Raíssa Bahia, que hoje é a lateral esquerda do Palmeiras. Perfeito. E agora, pra gente virar um pouquinho essa página, você falou sobre o Grêmio, né? Você deixou o Grêmio em julho, né? Acabou sendo desligada, mas fica o carinho, fica a admiração pelo clube, mas teve um momento muito delicado, não só dentro de campo, mas fora, que foram as chuvas. No Rio Grande do Sul, queria que você falasse como o clube se mobilizou, como você pessoalmente entendeu aquele momento. A gente sabe que, para além de tudo que afetou o futebol, foram vidas perdidas, né? Foram pessoas que acabaram perdendo suas casas. Então, dá a oportunidade aí de falar um pouquinho sobre esse momento tão sensível na história do Estado. Cara, ninguém sai ileso de uma situação como essa, assim. Pelo menos você, enquanto ser humano, reflete sobre o que você pode fazer para contribuir com a sociedade que você vive, né? Eu sou espírita, eu frequento um centro de caridade, e isso tem muito a ver com aquilo que eu sou,
com a essência daquilo que eu acredito que isso aqui não vale nada. A gente precisa fazer o bem e deixar que isso... Porque a salvação, cara, ela é individual. Aquilo que você fez aqui, em algum momento, você vai pagar. E aí, a gente vive um momento, assim, de você realmente entender que você não é nada. Porque a gente joga contra a Ferroviária, chega no Rio Grande do Sul e vê a água subindo, e em menos de 3 horas, pessoas pedindo socorro. E aí você lembra que há 2 semanas atrás você teve jogo no seu estádio, o estádio estava lotado, com pessoas vendo o jogo nosso contra o Fluminense. E aí as pessoas pagaram o ingresso e gritando, e a gente foi campeão, e depois 2 ou 3 torcedores que estavam naquele jogo me encontram na Ubra e falam, pô, me ajuda, eu não preciso achar minha família, eu perdi tudo e coisa e tal. Então, assim, eu falo que foi um grande aprendizado pra mim, cara, porque a gente teve que contribuir, o Grêmio deu toda a estrutura, não só para as atletas, comissão técnica, staff, todo mundo do clube, desde cesta básica para a galera que realmente precisava, colchão, a água, tudo que material de limpeza, tudo que você possa imaginar. A gente uniu forças. As atletas, elas foram assim fenomenais. A Pribac, a Vivi, a Dani Barão, foram meninas que não dormiam, elas não conseguiam dormir porque elas não conseguiam saber que elas estavam comendo ou dormindo, que tinha alguém. Então a gente chegou no momento que falou para as meninas, vocês precisam parar, porque vocês precisam descansar, o campeonato não vai parar. E as meninas saíam escondidas ali pelos arredores da universidade, entregando pão, entregando café, entregando chocolate quente. E eu não tenho dúvida que a gente parou de pensar em jogar futebol e pensou em pessoas, que isso fez uma união muito grande e a gente conseguiu terminar o Campeonato Brasileiro com maestria, porque a gente não treinava. Na verdade, a gente treinava nas condições que tinha. Como é que você faz uma pessoa vendo o helicóptero descer no outro campo, o barulho do helicóptero, e você treinando aqui? Né? Era um treino, né? A gente não podia obrigar as meninas a ir treinar. A gente tentava, de alguma maneira, ocupar a cabeça delas naquele momento que a gente estava ali, mas era a gente chorando, o cachorro latindo, o helicóptero descendo. E aí chegou uma hora que é uma coisa que o futebol feminino tem muito, que a gente é muito mental, né? A gente é muito maternal. Então, quando a gente quer salvar alguém, quando a gente quer proteger alguém, e a gente não jogou pelo povo, cara. Isso tá carimbado na nossa história, na história de todo mundo que teve ali. A gente entrar num ônibus e fazer 8 horas até Santa Catarina para pegar o avião para ir para qualquer lugar. E você andar pelo estado e olhar para um lado e para o outro, ver tudo acabando, mas aí a gente atravessa a pista, chega em Santa Catarina, a vida tava normal. E aí você precisa entrar no avião, chegar em São Paulo para jogar e a vida tá normal. E a vida não para. Não vai parar. Então o que a gente precisava trazer era quando a gente descia no aeroporto voltando, fazia mais 8 horas de viagem, a gente parava em algum lugar para comer e vinha alguém e falava, cara, vocês são a felicidade nossa agora. O futebol feminino do Grêmio é a felicidade porque a gente tá ligando a televisão e tá vendo quanto vocês estão dando a vida para jogar. E isso tá marcado na nossa história, tá marcado na minha história enquanto treinadora, tá marcado na história das meninas que passaram por aquele momento ali. Foi um momento muito difícil. Eu até comentei para você, acho que depois que eu saio, começa a vir os flashes de tudo que a gente viveu. A gente entrou na água para poder salvar pessoas, para poder pegar comida. Foi vaquinha que a gente fez na internet. A gente mesmo, porque as meninas se mobilizaram muito. Os profissionais se mobilizaram muito, né, para poder fazer acontecer. O brasileiro é assim, né? A gente é muito acolhedor, a gente toma as dores pra gente. Então, assim, depois que eu saio, que eu venho para casa, eu sonhei muito tempo com tudo que aconteceu, né? É uma coisa que parece que enquanto você tá ali, você não tá sentindo tanto. Mas depois que você sai, começa a vir o flash de tudo que aconteceu, né? A gente fez algumas ações, liderada por um preparador físico, com as crianças que estavam alojadas na Ubra. Então, as crianças, a gente botou altinha, a gente botou futevôlei, e as meninas que estavam no alojamento também ajudavam. Então, você via, no primeiro dia foram 20 crianças. No segundo dia foram 30 crianças. No último dia tinha quase 80 crianças no nosso campo. E aí aquela criança que no primeiro dia foi triste, já estava sorrindo, sabe? É tão pouco que a gente pode fazer pelo outro e a gente acha que a gente é melhor por causa de um tênis, por causa de uma blusa. E aí quando acontece uma tragédia como essa, a gente vê que a gente não é nada e que a gente tem que contribuir muito ainda
com a formação de pessoas. Perfeito. E você falou de aprendizado, né? De tudo que tem acontecido no mundo. Eu queria que você comentasse também, desde julho sem clube, né? Encerrou ali no Grêmio, o ciclo no Grêmio. E aí você tem participado de muitos eventos, né? Tanto dado aula como recebido. Então, eu queria que você falasse desse processo de aperfeiçoamento, de desenvolvimento pessoal. E quais são os teus planos também para 2026? Então, não é sobre parar, né? Parece que eu tô trabalhando mais fora do campo do que quando eu tô dando treino, assim. Poxa, a gente fica muito tempo fora, né? Foram 4 anos longe do Rio de Janeiro. Os 2 primeiros meses ali, eu quis dar total atenção pra minha família. Minha mãe e meu padrasto ali estavam bem doentes, assim, né? E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo. O quanto que eu tava dando de atenção, o quanto que realmente tudo que eu estava fazendo na minha vida estava valendo a pena, com tudo que eu passei e tudo que a minha família representa para mim, né? Então, foi um momento de reflexão, principalmente pela chuva, com tudo que eu tinha passado, que me fez entender que a gente precisa realmente ter um momento com a nossa família, né? A gente precisa realmente... Porque quando a gente luta, sabe, pelo futebol, pra ser alguém, você luta por alguém, né? Por alguéns. A gente luta pela nossa mãe, pela nossa companheira, pelas pessoas que acreditam naquilo que a gente quer desenvolver enquanto profissional. E eu acho que esse momento tá sendo um momento muito importante pra mim, sabe? Um momento de reflexão da minha carreira, um momento que eu tô estudando idiomas, um momento em que eu tô estudando outro tipo de jogos, eu tô... frequentando alguns jogos de futebol masculino de alguns amigos que estão aí permeando em alguns clubes do Rio de Janeiro, mas a chuva foi uma coisa que me fez refletir muito sobre a minha carreira e sobre a minha participação na minha família, né? Porque é aquilo, a gente não frequenta aniversário, a gente não frequenta batizado, a gente não frequenta nada disso e acaba que isso em algum momento pesa. Ano passado a gente, depois da chuva, teve a Ladies Cup, né? E na Ladies Cup a gente tem o caso de racismo no jogo contra o River. E ano passado eu tinha vindo 3 vezes no Rio de Janeiro. Só 3 vezes. E aí a gente sai da Ladies Cup no dia 22 de dezembro. Eu chego no Rio de Janeiro no dia 23 de dezembro. E no dia 7 para 10 de janeiro eu já tô de volta ao Rio Grande do Sul, né? Então eu refleti muito sobre esse momento. Graças a Deus o telefone tocou. O problema é quando não toca, né? O telefone tocou, mas a gente, nesse momento, optou para dar dando uma atenção maior para a família, dando uma atenção maior para a minha saúde também, mental, física, espiritual, e tentando começar um ano de 2026 de uma maneira diferente. Perfeito, Taysan. E até pra gente falar um pouquinho sobre esse aperfeiçoamento, você falou sobre mudança de jogo. Eu sempre pergunto isso para as treinadoras, porque a gente da imprensa fica muito curioso de como é a metodologia de vocês, tática, técnica. Queria que você definisse qual é o estilo tático, né, da Taysan, se você tem algum esquema de preferência, como é que você observa o futebol e qual seria a definição do seu estilo de jogo. Assim, cara, futebol não existe certo e errado, existe pontos de vista diferentes, são estratégias. Eu acho que todo jogo, todo treinador, toda a sua metodologia de trabalho começa com a sua essência enquanto pessoa, né? Então, assim, acredito muito que eu tenho um jogo ofensivo, um jogo de muito duelo, de 1 para 1. Eu gosto de dar liberdade para as minhas atletas em alguns momentos. Eu gosto que as meninas tenham um momento de pensamento, de tomada de decisão delas, de uma maneira organizada, claro. Mas, assim, não é sobre você mudar o seu pensamento. É porque vai atualizando, o jogo vai mudando, a estratégia vai mudando. E uma outra coisa que é muito importante, eu posso pensar o que eu quiser pensar. Eu posso tentar copiar o jogo da seleção da Inglaterra. Se eu não tiver as peças para poder fazer aquilo, eu não tenho como fazer. Então, a gente, como treinador, tem a nossa ideia, mas nós precisamos ser seres adaptáveis. Porque uma coisa é você treinar um time da A2 para subir, outra coisa é você treinar uma equipe de A1 para se manter no meio de tabela ou buscar uma classificação para alguma coisa, e a outra coisa é você ser uma equipe de primeira divisão que permeia a buscar títulos, a classificação, a jogar uma Libertadores. Então tudo isso depende de uma organização. Óbvio que eu tenho ideias que são inegociáveis para mim enquanto treinadora. Eu acho que a jogadora ter vontade, ter coragem de ter algumas atitudes em relação
a um comportamento dela enquanto atleta, e eu também gosto de buscar algumas características, né? Então, assim, eu gosto de uma equipe que tenha um jogo de coragem, um jogo que chegue bastante no último terço, de que todo mundo marque, de que todo mundo ataque, e que isso seja um comportamento, sabe? Eu costumo dizer que quando eu vou apresentar um modelo de jogo onde eu chego, meu roupeiro participa, cara. Meu roupeiro participa porque esse cara é muito importante. Tive roupeiros que foram fundamentais pra mim, de eu estar achando que as meninas estão super entendendo tudo que tá acontecendo e a menina vai entregar a roupa na rouparia e não tá entendendo nada. Ela geralmente vai falar, não, tá tudo bem, coisa e tal. Então esse cara, às vezes, e aí, vamos tomar um café aqui? Pô, tá, as meninas não estão entendendo. Aconteceu isso comigo em vários momentos. Você precisa chegar em tal jogadora e tentar explicar. Aí você pergunta pra ela na frente de todo mundo, não, tá entendendo, tá entendendo. Né? Então, assim, quando você faz todo mundo comprar a sua ideia, não, olha, a gente vai jogar assim, porque eu acho que a nossa característica é essa, porque a gente precisa propor jogo, ou então não, a gente não vai propor, porque nesse momento a gente precisa ganhar esse jogo para classificar para tal coisa. Então, assim, existe muito o clube, o momento, o que o clube busca como objetivo. Isso é uma coisa que precisa estar inerente, integrada com aquilo que eu penso como jogo. Mas não é sobre mudar, é sobre se adaptar, é sobre entender qual é o objetivo principal daquela temporada. E eu acho que mais do que isso, para a Thaissan, nesse momento, foi uma reflexão do que eu quero para minha vida, do que eu quero para mim como treinadora, quais são os desafios que eu preciso buscar. Foram 4 anos fora do Rio de Janeiro, né? Fora da minha casa, fora da minha essência. Ter que me adaptar a São Paulo, e quando você começa a se adaptar, você vai para o Rio Grande do Sul, que é uma cultura totalmente diferente. Muito diferente daquilo que eu estava acostumada. E aí a gente vai se adaptando e entendendo se é realmente essa caminhada que eu quero para mim. E aí eu entendi que nesse momento eu precisava mais do que buscar o futebol, cuidar de mim, cuidar da minha cabeça, cuidar da minha família, para que eu pudesse estar buscando outros voos. E aí, não posso deixar de te perguntar em relação aos planos para 2026, quer estar à beira de campo, pensa em outra função também de gestão, não sei, você tem se especializado ou ainda não é o momento? Queria que você desse um spoiler para a gente da próxima temporada. Na verdade, gestão sempre foi uma coisa que teve muito interligada comigo. Eu sempre fiz curso, eu tenho curso pós-graduação de gestão de pessoas, né? Eu me formei agora numa pós-graduação de gestão de políticas públicas. Então, eu acredito que a gente, como treinador, treinadora, a gente não pode só estudar futebol. A gente precisa estar entendendo como funciona o dia a dia do clube, sobre política, sobre educação, sobre psicologia. Então, como eu tenho o Daminhas, né? Eu tenho uma equipe que toma conta do Daminhas, mas eu sou a presidente do Daminhas. E dentro do contexto também, quando a gente inicia o Fluminense, eu contribuo com o formato, como vai ser o início do departamento. Então, eu trabalho fora, eu sou professora universitária também, então fora o meu contexto de futebol, nesse momento eu estou contribuindo com alguns clubes com esse papel. Eu estou contribuindo com a formação, na verdade, uma consultoria de futebol para clubes e treinadores, né? Então, treinadores que estão começando sempre me procuravam, pô, Thaissan, queria que você me desse uma ideia, e eu organizei isso, né? Eu organizei, nesse momento eu estou fazendo a consultoria para um clube da A3 do Rio de Janeiro, para uma comissão técnica. Então, é uma coisa que eu gosto. Eu não me vejo ainda vivendo isso, eu não tenho nem 40 anos ainda. Eu me vejo muito tempo na beira de campo, mas lá na frente, quando realmente a gente precisar baixar a adrenalina, a gente precisar ter uma consciência de que o corpo não dá mais para o campo, é uma área que eu quero ir, que é essa parte de gestão. Mas, assim, 2026 eu tenho certeza que vai ser uma retomada muito legal na minha vida. Eu venho buscando outros caminhos, né? Não só a nível Brasil, mas a nível sul-americano, né? A nível internacional também. A gente tem alguns contatos aí de seleções, de clubes que estão jogando outras competições. E aí, como eu falei, né? Foi um momento de eu me cuidar da minha saúde, cuidar da minha parte mental e me preparar para uma retomada, que pode ser mais perto, que pode ser mais longe, mas a gente precisa estar preparado. Então, assim, a gestão é uma coisa que eu acho que a gente, como treinador, precisa, assim como a parte de psicologia também. Eu estou entrando na faculdade de psicologia, que é uma coisa que eu queria há muito tempo. Como eu vou terminar, o que eu vou fazer, eu não sei, mas eu acho que vai contribuir bastante para mim enquanto treinadora. E aí, esse tempo foi o tempo que eu organizei o Daminhas, que eu fiquei mais perto, que eu fui entender como está funcionando, né? O que o futebol feminino hoje busca
dos treinadores, das comissões técnicas, o que está acontecendo pelo mundo, quais são as ligas mais fortes. Então, acompanhei Liga dos Estados Unidos, Liga do México, Liga da Inglaterra, justamente para poder estar entendendo como está funcionando isso tudo e estar disposta e adaptável aí para novos rumos. Perfeito, Thaísan. Você falou bastante do Arthur Elias aqui na sua entrevista, né, nas suas falas, então eu queria que você comentasse um pouquinho o que você está vendo de seleção brasileira. Você falou que está acompanhando o futebol brasileiro no exterior também, então qual é a sua visão sobre essa geração que você inclusive ajudou a formar? Eu não tenho dúvida que é o melhor momento das seleções, não só da seleção brasileira principal, mas desde a Sub-15, que ganhou lá o campeonato da Conmebol, Sub-17 com a professora Hilane, Sub-20 com a chegada da Camila Orlando e a principal com o professor Arthur Elias, né? O Sub-15 com o professor Rubens, que trabalhou comigo lá no Grêmio. Então, eu acho que é o melhor momento de integração. Acho que não existe outro caminho se não seja você integrar, sejam os profissionais estarem liberados para pensar o seu jogo, mas entendendo que a Sub-15 entrega para 17, que a 17 entrega para 20, que a 20 entrega para profissional, né? Para a equipe principal. E essa integração já está trazendo frutos, né? Com a classificação, com títulos sul-americanos, com o vice-campeonato no Sub-17 também com um treinador brasileiro, né? Que é o Luizinho Guimarães, que foi treinador da seleção do Paraguai e foi campeão, né? Do sul-americano ali, o Brasil ficou em segundo lugar. E uma geração de seleção brasileira Sub-20 que vem já com uma identidade de bastante tempo e a principal já vem colhendo frutos dessa Sub-20, né? Com a chegada da Tainá Maranhão, com a chegada da Johnson, da Dudinha, que são meninas que sempre vieram integrando no clube, seleção 17, seleção 20. Então, assim, esse é o caminho. E eu não tenho dúvida, e às vezes eu acho que a galera acha assim, a parte puxa muito o saco do Arthur, mas não é sobre isso. É sobre uma identidade. É um cara que começou num centro de formação, que é o Centro Olímpico, que é a maior referência de formação do nosso país, e a gente sabe disso. As maiores atletas saíram do Centro Olímpico, os maiores profissionais, né? O Jonas acabou de ganhar o prêmio do melhor treinador do Brasileirão e ele começou no Centro Olímpico. O Lucas Piscinato começou no Centro Olímpico, né? O Thiago Viana começou no Centro Olímpico. Então, o quanto que esse cara contribuiu para o desenvolvimento do futebol feminino brasileiro. O Arthur, ele não contribui só com o Corinthians, mas quantas pessoas passaram pela comissão técnica dele ali e ele conseguiu semear para que as coisas fossem acontecendo, né? Então, quando você consegue fazer um ecossistema em que as pessoas pensam da mesma maneira, assim, pensar da mesma maneira não é sobre isso, é sobre nós temos a mesma vontade, o mesmo tesão, a mesma disposição por um objetivo único. E sempre que ele vai entrar numa competição, ele vai para ganhar, cara. E quem conviveu com ele sabe que alguma coisa ele ia trazer dessa Olimpíada. E isso vai enraizando. Você pode perceber, às vezes, a menina é uma menina que joga no time tal e a menina joga de uma maneira. E quando ela vai pro Corinthians, ou ela corre, porque a Zanotti corre pra caramba, cara. Entende? Porque as meninas querem pra caramba, porque a Érica não quer deixar as meninas chegar e jogar. Elas se dedicam pra caramba. Então, o ambiente é tudo. O ambiente contribui. E eu acho que os números estão aí, ele não precisa provar mais nada para ninguém, entende? É a gente conseguir realmente trabalhar de uma maneira eficaz, que as federações sejam cobradas pela CBF, que as federações cobrem os clubes de maneira estadual, que a CBF cobre a nível nacional, para que a gente consiga entregar um bom produto para fazer uma grande Copa do Mundo. Então 2027 é nosso, na sua opinião? Cara, eu acho que não dizer que não é nosso é não acreditar naquilo que eu também contribuo. A gente precisa acreditar. Mas acreditar não é achar aquele futebol que a gente acha ainda que a gente vai ganhar porque a gente quer ganhar. Entende? É acreditar sabendo que a gente tem o melhor produto do mundo e que a gente começou a organizar esse produto. Então, assim, eu acredito muito na competência dos profissionais da seleção e que é um momento que todo mundo acordou para um país que por muito tempo teve a melhor da história, as melhores, porque além da Marta existe a Cici, existe a Pretinha, existe a Cássia Silene, existe a Michael Jackson, que pra mim, cara, nas posições, não teve ninguém assim. A gente, no mínimo, nós formamos de 3 a 4 melhores jogadoras do mundo, né? E aí a gente continua fazendo isso, só que a gente tem a técnica, a individualidade, né, a técnica individual, o recurso, mas outros países se organizaram
de acordo com as características do jogo deles. E aí a gente precisa estudar futebol. A gente precisa estudar futebol de mulheres. E a gente precisa estudar pessoas. Se a gente consegue fazer isso, a gente com certeza vai entregar um ótimo produto na Copa do Mundo. Perfeito, Thaísa. E para a gente finalizar essa entrevista, que eu acho que a gente tocou nos principais temas, queria que você falasse um pouco do movimento de treinadoras que tem surgido, né, com a Jéssica, com outras treinadoras também, de apoio mútuo, né, pensando aí no fortalecimento da presença feminina em comissões técnicas, que a gente sabe, né, inclusive eu entrevistei a Jill Willis recentemente, e ela admite que há uma dificuldade de profissionalização dessas mulheres para estarem em cargos de liderança. Isso é na sociedade, não é só no futebol. Sim. Mas o futebol feminino, ele tem, à medida que a competitividade aumenta, os homens eles vão também tomando conta desse mercado. Eu queria que você comentasse, e já deixando um recado para aquela mulher que está nos assistindo, que quer ser jogadora de futebol, que quer ser treinadora, uma palavrinha também, e até uma dica de quem já tem uma carreira aí consolidada e bastante que inspira bastante a gente, né? Não só quem quer ser jogadora, mas também a gente da imprensa que acompanha o trabalho de vocês. Então, na verdade, sim, esse movimento é um movimento de organização das treinadoras, né? Liderado ali pela Nadima, pela Lindsay, né? Que tá agora na seleção da Costa Rica, e a Jéssica. Eu acho que nós, mulheres, precisamos nos apoiar. Eu falo que os caras, eles têm uma coisa que eu acho muito boa, que é assim, os caras trabalham com quem vai entregar, ponto. Acho que falta um pouco disso no futebol feminino, nas mulheres em si, porque a gente às vezes acha que precisa competir o tempo todo. Tem espaço para todo mundo. Eu não preciso falar de você para valorizar o meu trabalho, né? E aí foi o que você falou. Eu acredito muito num futebol feminino democratizado, mas a gente tem inúmeras oportunidades para os caras, e aí a gente tem um campeonato brasileiro, e aí às vezes o cara ele não consegue se desenvolver ou buscar algum caminho lá no futebol masculino, ele vem pro feminino, e aí as coisas vão assim, pessoas que estão se preparando, pessoas que, mas os caras estão na frente. Claro que eles estão na frente. Óbvio que eles estão na frente. As oportunidades de estudar, as oportunidades de mercado, começou com eles primeiro. Entende? Mas às vezes, para o clube, é mais rentável ter um treinador. Por quê? Porque a gente milita, né? A gente quer melhor estrutura, a gente quer que as meninas tenham um local melhor de alimentação, a gente quer uma academia decente, a gente quer... Porque às vezes o clube, e ainda existe, tá? O clube que faz por fazer. Coloca alguém ali no futebol feminino só para dizer que tem. E a gente não pode mais passar por situações como essa. Entende? E aí, às vezes, você tá ali estudando, trabalhando, querendo pra caramba, e você não tem oportunidade. Por quê? É mais fácil ter alguém que vai reclamar ou alguém que vai fazer sabendo que teve a oportunidade. Entende? E é isso que tá acontecendo. Então, na verdade, ali é uma organização que as meninas tiveram essa ideia brilhante de nós, treinadoras, conseguimos entender o que a gente pode fazer para se melhorar. O que falta pro mercado. E aí, a gente está estudando, a gente teve a Júlia, que foi lá e deu a aula pra gente, né? E as meninas com maestria estão escolhendo mulheres que podem contribuir com isso. A gente teve a Lu, que é a psicóloga da seleção brasileira, que está ali contribuindo. Então, não é para atingir ninguém. Não é para dizer que a gente... É para dizer, tá bom, a gente precisa ser mais profissional, então a gente vai estudar para ser mais profissional. Então, a gente vai buscar isso aqui e você encontra o clube, você encontra seleção, você encontra... Preste atenção no que está acontecendo aqui. Entende? Então, assim, o que a gente está falando a gente precisa de pessoas competentes, mas a gente também precisa de gente que quer desenvolver a modalidade. Sabe? Porque a gente acaba levando para o futebol feminino muita gente que usa de trampolim. Eu tô aqui, pum, vou embora. Aí o clube fica ali, mas não vai ter. Porque eu tô aqui para desenvolver a modalidade, eu acredito muito que existem realmente pessoas que querem, que são profissionais, mas não é todo mundo. Não é todo mundo. Então, às vezes, você chega em clubes aí, caramba, o clube tal, e qual é a estrutura desse clube? Como é que é a condição de treino dessa menina? Como é o vestiário? Como é o alojamento? Sabe? E aí fica todo mundo calado, ninguém fala nada, porque aí a treinadora vai falar, um ou outro que, tá ali por alguma situação, e aí fica complicado, porque a maioria das treinadoras são ex-atletas. Então, a gente não quer e não acha certo. Uma geração hoje que tem investimento, que tem dinheiro, que é CLT, tá passando por situações que a gente passou quando a gente jogava por um Guaraná e um biscoito fofura. Quanto custa uma licença? Quanto custa uma faculdade? Quanto custa você se deslocar para assistir aula? Isso tudo é investimento.
Então a gente está se preparando para ocupar essas cadeiras. Muitas já ocupam, mas uma coisa que a Jéssica trouxe é qual é o tempo e a paciência que o clube tem para quando é uma treinadora e quando é um treinador. E isso não é só, você falou muito sobre isso, a gente precisa prestar muita atenção quando a gente fala, porque a maioria das pessoas acha que a gente está falando sobre futebol feminino, e não é só sobre isso. É sobre a oportunidade e o espaço de fala da mulher na sociedade. A gente sempre tem que se provar mais. Então, a organização desse grupo é uma organização da gente tentar entender, enquanto mulheres, o que a gente precisa fazer para poder realmente estar preparada para esses cargos, né? Dentro do nosso contexto de futebol, em que a gente nasceu, cresceu e desenvolveu, para que a gente possa contribuir com a modalidade. Qual seria a dica para quem quer ingressar na área do futebol sendo mulher? Estuda, se capacita, entende, não busca só entender o dentro do campo, mas o que funciona, a atmosfera do jogo. E mais do que isso, não leve nada para o lado pessoal. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender muito, porque é sobre trabalho, não é sobre você. Né? Futebol é trabalho, futebol é negócio, mas a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz e a gente vai misturando aquela paixão de uma coisa que você gosta muito e a sua profissão, né? E aí, quando a gente fala sobre profissão, a gente precisa falar sobre comportamento em relação ao quanto você entrega enquanto profissional. Estuda sempre estudando, buscando, porque a luta, ela é desigual. É isso, Thaissan Passos falando conosco de forma exclusiva aqui no Lance. Thaissan, te agradecer mais uma vez, dizer que eu aprendi muito com tudo que você contou. Acredito que nossa audiência também, né, vai aprender bastante com esse momento e ficar com portas sempre abertas aqui no Lance. Você é sempre bem-vinda. Enfim, é brilhante o que você tem construído, ainda mais construído em rede, construindo pela modalidade, em prol da modalidade. Então, parabéns pela sua carreira. Queria só agradecer, primeiro, assim, desculpa pela demora de te responder, mas eu também queria dizer, se você me permite, o seguinte, o Daminhas da Bola é um projeto sem fins lucrativos que contribui com o desenvolvimento de meninas carentes, principalmente da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né? E a gente está fazendo uma campanha agora de doação para que a gente possa continuar fazendo o projeto funcionar. Hoje a gente tem 200 meninas na fila de espera para entrar no Daminhas e a gente não tem recurso financeiro para poder estar fazendo isso. Então, eu queria deixar aqui as empresas, os projetos, as iniciativas e até doação que as pessoas queiram fazer, né? Que a gente está participando daquela plataforma para quem doar. Então, você vai doar direto para o projeto, não vem para CPF, é para o CNPJ, para que a gente consiga continuar contribuindo, principalmente, né, de formar cidadãs de bem, utilizando o futebol como ferramenta. E convidar você também para um dia estar indo lá na minha casa, que é o Daminhas da Bola, um ambiente muito legal, e que quando a gente passa por situações como essa, a gente entende o que a gente está fazendo aqui. Tem umas pequenininhas lá que precisam muito da gente. Perfeito. Passa as redes sociais também, as suas, do projeto. Acho importante a gente coloca aí para a galera seguir e acompanhar. Então, as minhas redes sociais é Thaissan Passos, né? Com H, né? Thaissan com H. Thaissan, T-H-I-S-S-A-N. Só tem eu. Nome complicado, só tem eu. E o Daminhas da Bola é @soudaminhas, tem todas essas informações lá. Então, quem puder, as empresas, também as meninas, a partir de 7 anos, que queiram jogar futebol, queiram jogar futsal. A gente foi vice-campeão carioca sub-11 agora e bicampeão no sub-13, né? Então, as portas estão abertas para todo o Rio de Janeiro, não tem custo, para que as meninas possam estar lá e apoie a gente aí na campanha para quem doar. É isso, a gente encerra a entrevista por aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilha com todo mundo, né, Thaissan? É bom sempre compartilhar com aquela menina, com aquela mulher que gosta de futebol, com os homens também, para que aprendam um pouco mais sobre essa sociedade, sobre esse futebol, esse esporte que nós temos. A gente fica por aqui sempre com conteúdos exclusivos na editoria de futebol feminino do Lance.